Vamos iniciando mais um módulo aqui, que é um módulo de metabolismo proteico, hipertrofia e prescrição. Então, nessa primeira aula eu quero falar um pouquinho mais sobre o metabolismo dos aminoácidos, tá? Antes a gente tem que pensar apenas em proteínas, né? E justamente vamos começar a entender quais são os processos importantes aqui para o cálculo proteico visando hipertrofia e performance. Vamos lá. Aqui nós temos as estruturas dos aminoácidos, tanto essenciais como não essenciais ou semi-essenciais, né? A grande diferença dos aminoácidos para os carboidratos e gorduras é a presença de nitrogênio, tá? Então a gente vê aqui, né, sempre as moléculas, né, nitrogenadas, tá? Aqui, né? Então, essa é a grande diferença e é isso que altera bastante os efeitos de algumas dietas quando a gente fala de ter mais ou menos proteína, principalmente em indivíduos que têm aumento de catabolismo, né? A gente vai ver que o catabolismo não é apenas uma questão ligada ao treino por si, tá? Temos alterações metabólicas também que aumentam ou diminuem esse catabolismo. Dentro desses aminoácidos, nós temos aqueles que são nutricionalmente essenciais, temos que ingerir pelas dietas, né? E aqueles que são nutricionalmente não essenciais. Eles são importantes para o nosso organismo, tá? Mas não necessariamente a gente tem que ter eles pela dieta. Nosso corpo consegue produzir eles, né? Isso leva até a um paradoxo. Na verdade, muita gente acha que eles não são importantes. Na verdade, eles são tão importantes que nosso corpo precisa, né, usar outros aminoácidos para produzi-los, tá? Então, por exemplo, dos semi-essenciais aqui, dos não essenciais, né? Em algumas condições até semi, né? Glicina e alanina são muito importantes para manter a glicemia estável, né? A tirosina, que vem da fenilalanina, ela é muito importante para fazer neurotransmissores, por exemplo, né? A própria arginina, que ela é semi-essencial, ela é muito importante no ciclo da ureia, tá? A histidina é considerada essencial também, né? Mas ela vai fazer um papel importante na função da histamina, né? O glutamato aqui ele é muito importante porque também é um neurotransmissor, tá? Cisteína tem um papel muito importante, bem como a serina e prolina também na formação de energia, tá? E manutenção da glicemia. A própria glutamina é o aminoácido mais abundante no nosso organismo, consequentemente tem um papel de metabolização ali no células do sistema imune, né? Nas células intestinais, os enterócitos, tá? Então não quer dizer que eles não são importantes, quer dizer que eles são tão importantes que nosso corpo produz eles, né? Não quer dizer que você tem que suplementar também, tá? Aqui nós temos os aminoácidos nutricionalmente essenciais, ó, a estruturinha aqui, né, H2N, tá? Então, ó, valina, leucina, isoleucina, treonina, metionina, tirosina, fenilalanina, triptofano e lisina. Dependendo da infância, ali também da fase de crescimento, a arginina também entra, tá? Nos aminoácidos essenciais, que a gente precisa ingerir pela dieta. Esses aminoácidos vão fazer diversas proteínas, tá? Então aqui, nós vamos ter, né, proteína chamada alfa-caseína, gliadina do glúten, a proteína edestina, o colágeno, né? Lembrando que o colágeno não é só na pele, tá, pessoal? Nós temos colágeno também nas estruturas ligadas aos ossos, por exemplo, né? E até nos vasos, tá? Queratina também é ligada à estrutura celular, né? Cicatrização e a própria miosina, né? Que a gente combinou ali, que a gente conversou, né? Nessa questão ali de caseia de miosina e actina. Claro que tem muito mais proteínas, que são só exemplos, tá? Então temos proteínas alimentares, né? Como gliadina e edestina. A edestina ela é mais presente ali em leguminosas, por exemplo, né? E proteínas estruturais, tá? Mas temos muito mais do que isso, né? Então a gente vê que, por exemplo, a miosina, né? A gente vê que ela tem um conteúdo ali, por exemplo, de lisina, ácido aspartico, ácido glutâmico mais elevado, né? E olha o total aqui de aminoácidos, né? Como é alto, tá? O próprio colágeno, ó, ele é muito mais rico, por exemplo, em glicina, né? Que a gente vê que tem bastante conteúdo, tá? Ele tem um pouquinho de alanina também, hidroxiprolina, ele é bem rico em hidroxiprolina, né? E a diferenciação dele é hidroxilisina, ó. Repare que outras estruturas não tem, né? Ou só a queratina que tem um pouquinho, né? Então a queratina aqui, se a gente for ver, né? Ela tem um pouquinho mais de uma cisteína aqui, tá? Então, essas diferenciações, essas cadeias de aminoácidos que vão fazendo, então, a estrutura proteica, como é que essa proteína vai se comportar
no nosso organismo, tá? Então, é isso que a gente começa a entender agora, né? Que as proteínas não são todas iguais, porque depende não só do conteúdo de aminoácidos, como o tipo de ligação, né, e ordem que eles estão ali localizados, tá? E proteínas, a gente não está falando só de proteínas alimentares. Quando a gente fala de proteínas no nosso organismo, né, tem diversos tipos de proteínas para diversas funções, até proteínas de transporte aqui, né, nós temos diversos tipos de proteínas, a própria albumina, que transporta ácido graxo, lipoproteína, VLDL, LDL, são lipoproteínas, tem proteína na sua estrutura, embora pouco, mas tem, né. Proteínas de transporte, como a proteína ali que transporta testosterona, SHBG, tudo isso, tá bom? No músculo nós temos proteína, né? Geralmente pensa em proteína, já pensa no músculo, tá? Porque é o principal local ali que a gente tem, né? Só que ele não tem uma taxa de renovação tão alta assim. Tem 25 a 35%, né? Então as taxas de renovação de proteína ali no muscular é mais lentas comparado com proteínas sanguíneas, né? Proteínas de coagulação, né? Proteínas ali que fazem parte do transporte, por exemplo, tá? E no músculo nós temos principalmente actina e miosina. Não só elas, né? Temos as proteínas mitocondriais, que inclusive fazem mais síntese proteica, inclusive, né? Quando a gente pensa no total ali, ainda mais quando tem um treino mais voltado para metabolismo oxidativo, tá? Mas a actina e miosina ela faz parte aqui de 80 a 90% do conteúdo de proteína muscular, tá bom? Não quer dizer que as outras não sejam importantes, a depender do tipo de atleta, né? Também temos enzimas, que são em boa parte ali proteínas, né? Que se adaptam conforme o treino e o exercício, né? De fato, a massa muscular, o conteúdo proteico do músculo e a constituição proteica são alterados em resposta ao treino. Então você não altera só o total de massa muscular, você altera o total de proteína e a constituição ali. Lembrando que proteína não é só actina e miosina, né? Proteínas miofibrilares e proteínas enzimáticas, que vão fazer, por exemplo, degradação de glicogênio, queima de gordura, transporte de gordura para dentro do músculo, tudo isso, tá? Ainda se discute se é mesmo necessário deixar a proteína mais alta para o atleta, né? Por quê? Não há uma opinião uniforme, né? E a gente sabe que a efetividade da ingestão de proteínas ou dos suplementos pode ser avaliada medindo se desempenho, massa muscular ou força, ou pelo balanço do nitrogênio, tá? Nos próximos módulos eu vou mostrar algumas metodologias que se usam nos estudos para avaliar ali quantidade proteica, tá bom? O balanço do nitrogênio é basicamente lembrar que a proteína é o único aminoácido, o único macronutriente que tem nitrogênio, né? Então, quando você tem uma maior síntese de nitrogênio frente à degradação, você tem então um balanço nitrogenado positivo. Mas isso não necessariamente vai refletir em hipertrofia por si, tá? Muito menos hipertrofia miofibrilar, né? Então também tem outros métodos que fazem incorporação ali de aminoácidos marcados nessas proteínas musculares para ver como é que está essa síntese a longo prazo, tá? Mas o mais importante aqui é que ainda é bem discutível se um atleta ele vai precisar de mais ainda proteína ou menos, né? A gente sabe que tem alguns cálculos que até dobra RDA, né? Mas aí estamos falando de tipos específicos de atletas, né? Como o próprio atleta ligado à musculação por si. Mas atleta tem vários tipos, então é importante a gente lembrar disso, tá? Tá, a gente vê aqui, né, que músculo, leite, né, carne vermelha, por exemplo, laticínios, né, que são músculo e leite é por fazer parte de mamíferos, né? São alimentos valiosos porque têm um alto conteúdo de aminoácidos essenciais, principalmente os BCAAs, leucina, valina e isoleucina, que representam 20% total de aminoácidos encontrados na proteína muscular. E quando a gente tem uma dieta rica em carne vermelha, laticínio e carne branca também, tá? A gente tem um conteúdo alto de aminoácidos de cadeia ramificada. Isso não significa que você vai ter mais músculo fazendo isso, tá? Até porque, né, satura o transporte. Então, por exemplo, na hora que você vai ter uma entrada dos aminoácidos no teu músculo, né, você tem vários transportadores de aminoácidos, né? Então, aqui a gente vai ter um músculo por si, né? E não adianta você dar mais BCAA, porque não é só isso que vai definir se vai aumentar ali o conteúdo, né, de miofibrilas, por exemplo, né, o conteúdo de actina e miosina, né? Não é bem isso que vai definir. Na verdade, o que vai definir é a mecanotransdução, é o processo de tensão, contração, que vai sinalizar para esses aminoácidos fazerem parte, então, do aumento ali dessas áreas, tá? Não é o aminoácido por si. O aminoácido ele recebe a sinalização através dos processos, não é ele que sozinho faz isso. Ah, Felipe, mas ele estimula o mTOR. Tá, tudo bem, insulina também.
ninguém vai fazer uso de insulina para hipertrofia ali sozinha, né? E a gente sabe que é um processo muito limitado esse uso da insulina sozinha, tá bom? Então cuidado com essa ideia de que tem aminoácido que faz hipertrofia, né, que está presente no músculo, então quanto mais deles, mais hipertrofia. Errado, que há uma limitação. Não só no transporte, quanto na sinalização para pegar esses caras e aumentar o conteúdo miofibrilar, tá? E a gente também tem que entender, iniciando aqui, né, que é importante quebrar proteína, tá? O catabolismo é importante para degradar a proteína danificada, prevenindo declínio, por exemplo, neuromuscular, né? Fornecer energia, então os aminoácidos também fornecem energia. A gente usa proteínas musculares como energia durante o treino, isso não é um problema, tá? Inclusive o uso não é tão grande assim. Formando acetil-CoA, o intermediário ciclo de Krebs, né? E também até para fazer neurotransmissores, triptofano que faz serotonina, tirosina que faz adrenalina, bases DNA e RNA, através de purinas e purimidinas, creatina. A creatina, ela é feita de aminoácidos, né? Como a própria metionina, por si, arginina, né? A carnitina-usalisina, carnosina também, que se junta ali. A carnosina é a junção da beta-alanina com a histidina, né? Por isso que a gente tem a suplementação de beta-alanina, tá? Faz tamponamento. A gente vai ter aulas apenas de suplementos ergogênicos aqui nesse curso, né? Então, creatina e carnosina, através da beta-alanina, são suplementos que eu vou separar porque são realmente úteis, né? Glutationa, que é um antioxidante. E além de outros peptídeos e proteínas, né? Peptídeo, a própria insulina é um peptídeo, tá? Os aminoácidos têm seu cetoácido correspondente. Como assim? Um aminoácido tem um nitrogênio, né? Cetoácido seria esse mesmo aminoácido sem esse nitrogênio, beleza? Então ele perdeu o nitrogênio por si, né? Quando ele perde esse nitrogênio que está no grupo amino, ele forma amônia livre, que é um processo chamado de aminação, né? Um exemplo é a quebra, por exemplo, do aminoácido asparagina para a formação de aspartato e amônia, né? A amônia é tóxica. Então, o que acontece, né? Ela é usada aqui para ser transportada até o fígado, né? Onde são convertidos em ureia. Então, a glutamina, né, que ela é formada ali através do glutamato, né, por exemplo, né, ela transporta essa amônia para o fígado para fazer ureia, tá bom? E ali, óbvio, tem várias etapas, né, carbamoilfosfato, a via da própria formação de citrulina, arginina, enfim, tá? A ureia, então, é transportada pela circulação para os rins, onde sai na urina e é excretada pelo corpo, tá? Também podemos perder amônia e ureia pelo suor, ok? Então é assim que um aminoácido ele perde nitrogênio, né? E vira um cetoácido e aí vira energia, por exemplo, tá? Daqui a pouco eu mostro as vias. Então olha só, isso é um aminoácido, um glutamato. Quando ele se junta com o oxalacetato, aquele cara que está no ciclo de Krebs, você vai ter, por exemplo, um cetoácido, que é o alfa-cetoglutarato, também está no ciclo de Krebs, e outro aminoácido, que é o aspartato. Isso aqui é um aminoácido, a alanina. Quando ela se junta com o alfa-cetoglutarato, que é um cetoácido, ela doa o nitrogênio para esse alfa-cetoglutarato, ele vira glutamato, e a alanina vira piruvato. Quais exames que medem isso? TGO, transaminase glutâmica oxalacética, né? E TGP, que tem a ver com o piruvato. Esses exames estão medindo transaminação. Estão medindo a doação do nitrogênio, né, aqui para o oxalacetato, formando então glutamato vira alfa-cetoglutarato e o oxalacetato vira aspartato, tá? E da alanina virando piruvato e o alfa-cetoglutarato virando glutamato, ok? Lembrando que esses metabolismos não acontecem só no fígado, né? TGO e TGP não são exames propriamente hepáticos, também acontecem no músculo, né, por exemplo, tá? Isso daí também é reversível, tá? Então é uma transaminação reversível, tá? Reparem que a gente consegue fazer o oposto, né? Os próprios BCAAs, né, eles também podem sofrer transaminação. São os únicos aminoácidos essenciais que sofrem transaminação, tá? Então, os aminoácidos têm de ser transportados pela circulação, né, e aí podem sofrer então essa transaminação ou desaminação, que é perda de grupo amônia, né, e aí formar ureia, tá? O glutamato, né, ele é bem importante porque ele tem um papel central, né? Vários aminoácidos podem sofrer transaminação com ele, tá? Então o glutamato ele é fundamental aqui, ok?
quando a gente faz em repouso uma ingestão de 20 gramas de proteína, né, que é em repouso, reparem como apenas 10% vai fazer síntese proteica muscular, 2,2 gramas aqui. Boa parte fica no intestino, no fígado, né? Porque aqui são tecidos altamente ativos e que fazem muita regeneração, degradação proteica, ressíntese. Uma parte também forma energia, ureagênese. O que é isso, gente? É tirar o nitrogênio do aminoácido, formar a ureia, e aí ele vira um alfa-cetoácido, um piruvato, um oxalacetato, né? Um alfa-cetoglutarato, e roda o ciclo de Krebs ou faz glicose, tá? E também faz produção de neurotransmissores, né? Serotonina, noradrenalina, dopamina, o próprio glutamato é por si um neurotransmissor, tá? Então reparem que vai bem pouco para a síntese proteica muscular em repouso, tá? No treinamento as coisas mudam, só que vai variar muito do tipo de treino, do peso do atleta, né? De como está a dieta, então eu vou mostrar alguns cálculos para vocês ali nos próximos módulos. Ainda nessa parte teórica, né, a gente vê que nós podemos ter balanço nitrogenado positivo, tá? E vários tipos de balanço nitrogenado negativo. Positivo, retive mais nitrogênio. Negativo, perdi mais nitrogênio, né? Quando que eu tenho um balanço nitrogenado positivo? Crescimento, gravidez, lactação, recuperação de estresse metabólico. Então entra a proteína dietética e aí temos o pool de aminoácidos, né, que está no nosso sangue, tá? Uma coisa chamada aminoacidemia. E a setinha verde, como que ela aumenta para os tecidos, não necessariamente músculo, tá? Por exemplo, a gravidez, você não está aumentando a massa muscular, mas está aumentando o volume placentário, né? Mas ainda assim, por mais que haja um destino aqui para os músculos, né, para os tecidos, nós temos também a formação de purina, de heme, né, energia, e a excreção na forma de ureia e até um pouquinho de amônia, tá? Então, o balanço nitrogenado positivo se refere, né, a uma parte fundamental ali do aumento do tecido. Não só isso, né, mas também precisa de nitrogênio sobrando, né, para fazer esse aumento, tá? Já um balanço nitrogenado negativo pode ser por falta de proteína suficiente na dieta. Então, estou com uma dieta muito baixa em proteína, né, frente aos meus gastos, né, por exemplo, eu tenho uma tendência de mais excretar, indo menos para o tecido, tá? Esse é um balanço nitrogenado negativo, né, por proteína adequada. Um estresse metabólico. Esse estresse metabólico ele aumenta não só a saída de proteína do tecido, mas também a excreção na forma de energia, né? Por exemplo, aqui um hipertiroidismo não controlado, né? Uma caquexia, um câncer ali de grau mais acelerado, né? Então temos aqui maior degradação proteica, tá? Então, por mais que a proteína esteja ok aqui, por causa desse estresse metabólico que ocorre, por exemplo, nos tecidos, né, em hormônios, né, em outras vias celulares, eu estou perdendo mais do que eu estou guardando. E eu também consigo um balanço nitrogenado negativo pela falta desses aminoácidos essenciais. Eu preciso deles para manter o tecido aqui. Vários tecidos, não só o músculo, tá? Mas lembre-se que o BCAA é muito importante para o músculo, né? 20%, por exemplo, né? Tem estudos que chegam até um pouquinho mais. Se falta eles, se eu faço uma dieta base lá de colágeno, né? Que é glicina, hidroxiprolina, enfim, né? Eu tenho maior saída. Eu não tenho substrato suficiente para fazer algumas proteínas, porque dentro dessas proteínas, igual eu mostrei no início aqui da aula, né, eu vou precisar de aminoácidos justamente essenciais para fazer a estrutura dessas proteínas, né, que proteína é uma ligação de vários aminoácidos específicos e na ordem adequada, né, que a gente vai ter uma sinalização no núcleo ali via RNA mensageiro, RNA de tradução, né, informação ali então, né, das vias de síntese proteica, igual eu expliquei no início do curso. Está faltando proteína, aminoácido essencial, eu não consigo produzir, não consigo fazer essa proteína, tá? Aqui nós temos o ciclo de Krebs e olha como os aminoácidos viram energia. Tanto viram piruvato, esse piruvato vira acetil-CoA, ou também ele pode fazer oxalacetato, aí esse oxalacetato volta para fazer fosfenolpiruvato aqui, né? Fosfenolpiruvato da sigla PEP, e aí vai fazer glicose, tá? Processo chamado gliconeogênese, né? Então, temos isso. Temos aminoácidos que formam acetoacetato e acetil-CoA, para formar energia, que também no ciclo de Krebs, ou até para formar corpos cetônicos, tá? Então são aminoácidos cetogênicos, são esses daqui. Né? Claro que isso vai depender também de uma insulina mais baixa, né? Para fazer esses corpos cetônicos, tá?
Temos aminoácidos que formam oxalacetato direto, asparagina e aspartato. Fenolalanina e tirosina formam fumarato. Lembrando que eles também formam tirosina, né? Tirosina vem da fenolalanina, tá? Também formam neurotransmissores, né? Dopamina, noradrenalina e adrenalina. Temos aminoácidos que formam aqui propionil-CoA, metilmalonil-CoA e succinil-CoA, tá? Essa via succinil-CoA aqui é muito importante também para fazer M nas hemácias, né? Então ela é bem importante para isso, tá? Tanto que a falta de B12, por exemplo, atrapalha essa formação, porque não consegue formar metilmalonil-CoA. Temos aminoácidos aqui que formam, né, glutamato, que aí forma a glutamina e alceto-glutarato, tá? Então também temos essas vias. Lembrando tudo, ó, seta bidirecional muitas das vezes, ó, estão vendo? Né? Então glutamato faz glutamina, alceto-glutarato faz glutamato, por quê? Processo de transaminação, né, do ar nitrogênio aqui, tá? Aqui glutamato e glutamina não é transaminação, é só mudança ali de estruturas de carbonos, tá bom? O acetacetil-CoA faz acetacetato e vice-versa, né? Então temos alguns processos assim. Isso significa que eu uso aminoácidos para fazer energia mesmo, não só para fazer síntese proteica, tá? Porque no momento que eles perdem nitrogênio ou doam nitrogênio para um certo ácido, vão fazer energia, vão fazer outras questões ligadas ao metabolismo, tá? Para terminar essa parte, né? Olha como o piruvato com glutamato ele faz alanina. O oxalacetato com glutamato faz aspartato, que aí pode formar asparagina, né? Com uma ureia. O alceto-glutarato, né? Com aqui o nitrogênio ele faz glutamato e com a amônia aqui vai fazer glutamina. Então a glutamina é importante para carregar essa amônia, né? E fazer a excreção, tá? Aqui o próprio glutamato aqui ele ajuda a formar a ornitina para participar do ciclo da ureia, né? E aqui, reparem que eu estou fazendo vários aminoácidos justamente não essenciais, né? Olha como o glutamato ele faz parte da produção de serina ou glicina, né? Da própria cisteína. Então ele é um aminoácido muito central aqui, tá bom? Isso é mais a nível de conhecimento, tá? No próximo vídeo, né, a gente vai falar um pouquinho mais de metabolismo proteico. Eu ainda não vou entrar em prescrição, porque toda essa teoria é importante, tá? Mas, obviamente, que a gente vai ter bastante sobre prescrição proteica, não só aqui, como nos casos clínicos, tá? Então, vou encerrando essa primeira aula, né? E no próximo vídeo a gente vai sair um pouquinho mais da teoria para ver aspectos um pouquinho mais práticos, sempre mesclando, né? Para terminar com a prática ali por cima.